Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Cloud, o programa mais cafeinado do Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre um serviço muito interessante que chama AWS Organizations. Qual que é a função, para que ele serve, como que a gente configura e por que que ele é tão importante. Legal? E para começar nosso papo, como sempre, eu normalmente não organizo minhas contas, mas quando eu organizo, eu utilizo o Excel. Bem, organizar suas contas com Excel não é uma coisa interessante, concorda? Principalmente porque você nunca vai conseguir garantir conformidade em um Excel. O Excel normalmente é um documento frio, né? Você depende da boa vontade de seres humanos irem lá e atualizarem o Excel. Isso aqui é uma lâmpada. Legal? Então, a ideia maravilhosa de ir e atualizar o Excel. Qual que é a forma interessante da gente conseguir garantir conformidade em um ambiente onde a gente possui 10 contas, 20 contas, 30 contas, 3.000 contas? Aí que o AWS Organizations faz toda a diferença possível. Legal? Então, esse é o símbolo bonito do serviço, né? E o símbolo já indica para a gente algumas coisas importantes. Primeiro, para que serve a AWS Organizations? Basicamente, você constrói uma estrutura semelhante a uma árvore, legal? Onde você tem uma organização, embaixo dessa organização você tem diversas OUs, que são chamadas de Organization Units, legal? OU, OU. E cada Organization Unit, por sua vez, tem um conjuntinho de contas. Conta A, conta B, conta C. E assim por diante. Não vou fazer, mas vocês já entenderam. Qual que é a parte importante disso? Primeira coisa, organizations, eles são globais. Então vou desenhar um globinho aqui. Esse aqui é o continente americano, esse aqui é o Brasil. Jesus amado. Essa é a Europa, África, tal. A lua está aqui. Bonito, né? Bem, não tão bonito, mas vocês entenderam. Então, o Organizations é uma conta global. O que que isso significa? Você não precisa escolher uma região, ou seja, a sua organização ela é única no mundo inteiro. Isso é muito interessante quando a gente tem uma estratégia de adoção de cloud baseada em várias regiões. Então vamos supor que um pedacinho do teu workload esteja na Europa, um pedacinho do teu workload esteja no Brasil, um pedacinho do teu workload esteja nos Estados Unidos, né? Vamos supor que você é uma empresa que faz streaming de vídeo, assim por diante. Poxa, você vai ter regiões diferentes, em contas diferentes, como que você vai garantir conformidade entre essas contas? Aí que o AWS Organizations entra para ajudar a gente. Então, algumas coisas interessantes que o AWS Organization faz. Primeiro, organização, né, como o próprio nome diz, sem querer ser bobão, mas basicamente é isso que ele faz, ele organiza as contas. Mas você também consegue aplicar, com base no Organization, você consegue compartilhar recursos via Resource Access Manager. Se vocês quiserem ver um pouquinho o que é o Resource Access Manager, como que ele funciona, tem um vídeo no canal de Transit Gateway, o primeiro vídeo, o que é e como funciona. Lá eu compartilhei o nosso Transit Gateway via Resource Access Manager. Então é muito interessante. E lá eu mostrei na telinha que você consegue compartilhar recursos com base na tua Organization ID. Né? Então cada organização tem um ID específico, cada Organization Unit tem um ID específico e cada conta tem o seu AWS Account específico. Legal? Outra coisa interessante sobre o AWS Organizations é a capacidade de aplicar Service Control Policies. Legal? Qual que é a função básica da Service Control Policies? Dizer para você o que você não pode fazer. Então vamos supor que eu apliquei uma Service Control Policy dizendo que eu não posso fazer deploy de nenhum recurso com exceção das regiões SA East 1 e US East 1. Legal? A partir do momento que eu apliquei essa Service Control Policy, se algum recurso, algum administrador, enfim, mesmo com privilégio administrativo, ele tentar criar algum recurso nessa conta, mesmo com o role de administrador, você vai tomar uma mensagem de erro,
dizendo que você não tem a permissão necessária para realizar aquela operação. Então a Service Control Policy é muito interessante, principalmente quando a gente quer dar um direcionamento, um guideline de como que você vai consumir sua plataforma. Bacana? Service Control Policy eu posso usar para fazer reinforcement de tagging, eu posso aplicar itens de segurança, então eu posso definir que todas as contas têm que ter MFA ativo, enfim, tem bastante coisa interessante que dá para fazer no Service Control Policy. Mas não é só isso. Vários serviços e com o passar do tempo, cada vez mais serviços estão adotando a AWS Organizations também por dentro dos seus pipelines. Por exemplo, nós temos um serviço sensacional que chama Systems Manager. Se vocês quiserem que um dia a gente converse sobre a AWS Systems Manager, comenta aqui. Se vocês comentarem bastante, a gente pode falar sobre a AWS Systems Manager no nosso próximo vídeo. Bacana? O Systems Manager é um macro serviço, embaixo dele a gente tem N funcionalidades muito interessantes. Então a gente quebra uma funcionalidade dessa por papo e aí não fica maçante. Bacana? Outra coisa interessante também, recentemente, o serviço de AWS Backup. Agora a gente também leva em consideração a AWS Organizations, então você consegue definir policies de backup que vão ser conformes, né? Vão ter uma conformidade entre as tuas OUs, entre as contas que estão embaixo daquelas OUs, ou seja, é muito interessante. Bacana? Agora, como sempre, galera, vamos para a console. Chega de papo. Então aqui estamos na console, como eu já disse para vocês, o serviço de AWS Organizations é um serviço global, então a gente não escolhe qual a região que a gente vai fazer deploy. Eu vou criar uma organização, e aí ele já fala, né? Quando eu clico nesse botão, ele fala, isso vai criar uma organização que provide single player and centralized cost tracking, ou seja, quando eu habilito uma organização, a minha root account, que é a conta basicamente onde eu estou conectado aqui agora, para criar a organização, pensando no nosso desenho, a nossa root account está aqui, né? A root account não está anexada em nenhuma organization unit, a root account é a root account, que normalmente é a pair account, então ele faz o cost tracking centralizado. Então eu consigo usar o Cost Explorer, por exemplo, dentro da Payer Account para tirar relatórios de custo. Muito interessante. Você pode criar e invitar contas. Então, se eu quero criar uma conta nova embaixo da minha organização, vocês vão ver que tem um botãozinho maravilhoso lá, Create Account. Legal? Allows you to apply policy-based controls. Basicamente, o papo que a gente teve sobre Service Control Policy. Isso aqui é um tema muito rico. A gente pode fazer um outro papo desse só sobre Service Control Policy. Se vocês quiserem, façam um comentário embaixo no vídeo. E ajuda você a simplificar o gerenciamento de serviços AWS organization-wide, ou seja, mesmo que você tenha vários serviços em várias regiões diferentes, você consegue criar uma organização através do AWS Organizations. Quando eu clico nesse botão maravilhoso, ele já criou uma conta bonita para mim. Café com Cloud, Awesome Account, que é a minha paid account. Aqui um e-mail que eu coloquei, o account ID, o status, etc, etc. Legal? Então, criamos a nossa organização. Bacana? E eu queria mostrar para vocês uma coisa. Clicando em Settings, a gente tem algumas configurações interessantes, né? Primeira coisa, esse aqui é o nosso Organization ID, muito interessante. Esse aqui é o nome da nossa Master Account. Este aqui é o e-mail da nossa Master Account. Esses são todos os serviços que a gente pode realizar interconexão com o AWS Organizations. Então você consegue fazer deployment de stack set de CloudFormation, habilitando, né, dando enable access. Então você consegue, por exemplo, ter uma conta central onde você vai ter a tua infraestrutura como código e a partir dessa conta você provisiona recursos em qualquer conta da tua organização. A AWS Backup, como eu conversei com vocês, no serviço de backup, tag policies, eu posso criar uma policy específica deixando homogêneo o meu tagueamento, CloudTrail, Compute Optimizer, AWS Config, Directory Services, License Manager, Service Catalog, Single Sign-On e Systems Manager. Cada serviço desse daqui é um mundo diferente. Definitivamente a gente pode conversar sobre cada um deles, mas aqui é só importante que vocês entendam quão longe isso chega, né? Então, quais são os serviços que a gente consegue, quais são os serviços que a gente consegue anexar dentro do AWS Organizations? Legal? Bacana?
Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, como criar a organização, como que você faz a organização de algumas contas. Então, por favor, não utilizem Excel para fazer controle de contas. Por favor, utilize o AWS Organizations. Legal? E o mais importante de tudo, Léo, se eu implementei o AWS Organization, significa que eu já estou boneco. Eu não preciso implementar mais nada, eu não preciso realizar a adoção de nenhum outro serviço, eu já tenho governança, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso só com a adoção do AWS Organizations? A resposta, meus amigos e amigas, é não. O AWS Organizations ele trabalha em conjunto com outros serviços, né, como a gente viu naquela página anterior, todos os serviços que ele conversa. E o AWS Organizations ele é um pedaço da solução. Normalmente a gente usa o AWS Organizations com o Control Tower, com o AWS Landing Zone, enfim, com N soluções diferentes, você utiliza o AWS Organizations como parte de uma solução de governança. Legal? Então, por favor, levem isso em consideração, estudem o serviço da AWS Organizations, é um serviço muito legal e definitivamente ele vai ajudar vocês a resolver problemas complexos, principalmente quando você está falando em escala, né? Quando a gente fala de um ambiente multi-account com 10, 20, 30, 3 mil contas, você precisa ter uma organização, você precisa aplicar Service Control Policies, você precisa compartilhar recursos, e aí o AWS Organization se torna um serviço inestimável. Legal? Então, galera, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no canal, para dar um like no vídeo se você gostou, e para dizer aqui nos comentários qual que é o próximo serviço que você quer que a gente fale. A proposta do Café com Cloud é sempre trazer com um pouquinho de reverência conteúdo técnico de qualidade em português e bater papo técnico de qualidade em português, sempre com uma irreverência, sempre com uma piadinha, né? Porque afinal a vida é mais leve quando a gente está dando risada. E também a gente traz conteúdo de qualidade. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar alguns links interessantes. Se você quiser se aprofundar em AWS Organizations, tem blog posts, tem muito material interessante. Então, se você tiver querendo se aprofundar um pouco mais, por favor, dá uma olhada na descrição do vídeo que vai ter muito link interessante para vocês. É isso, muito obrigado, valeu, falou e tchau.